Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estão felizes nessa noite, igreja? Amém? Glória a Deus. Aqui está o povo mais feliz da terra, viu? Porque de tudo quanto nós passamos durante o dia, enfrentamos lutas, enfrentamos as tempestades da nossa lida diária, mas estamos aqui à noite glorificando o nome do Deus verdadeiro, né? O Deus que nos salvou, porque, como diz o versículo 10 da leitura que foi feita ainda há pouco, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Deus, dentro do seu projeto, o homem intentou, né, ser maior. O homem não, um dos anjos intentou ser maior do que Deus, desencadeou sobre a vida da humanidade uma vida de pecado, distanciando assim nós do Criador, mas o projeto de Deus não ficou para baixo, não caiu, não ficou por terra. Ele teve uma nova oportunidade para nos dar e assim nos reconciliou novamente para estarmos em lugares de príncipe, como estamos aqui nesta noite. E por isso é motivo de estarmos nos alegrando. Amém? Você canta assim, ó. Cantar, cantar, igreja, cantar, canta que Jesus vem te buscar. Alguns conhecem. Aí. Cantar, cantar, igreja, cantar, canta que Jesus vem te buscar. É só eu conheço, né? Jacira, ninguém conhece. Eu não vou me atrever a cantar as estrofes, não, porque não ensaiei, né? Mas o corinho nos diz que Jesus está voltando e Ele vem nos buscar, por isso nós temos que nos alegrar. O pastor Leonardo conhece, não, pastor? Eita Jesus, nem o pastor Leonardo conhece, depois eu coloco lá no grupo, é uma benção. Esses são os hinos que nós escutávamos ainda no nosso tempo de infância, né? Os LPs ali tocando nas vitrolas, e não é isso? Mas no final a gente pode cantar ele por completo, ou então outro. Mas igreja, nós somos felizes por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado. Aceitando não, nós somos servos do Senhor. O pastor nos passou essa incumbência hoje à tarde, perguntando se estava de serviço ou não. Eu disse, não, pastor, meu objetivo é estar na igreja. Então ele disse, não, prepara uma reflexão que eu não vou poder estar. O pastor Leonardo já explicou o motivo. Então, nós somos felizes e assim continuemos dando glória a Deus. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no Salmo 134. Salmo 134. Glória a Deus. Amém? Creio que a igreja já tem localizado. Se todos estão aí já com a Bíblia aberta, na referência, com certeza consegue visualizar que é um salmo pequeno, não é verdade? Poucos versos, apenas 3 versos, mas é um salmo muito glorioso. Eu quero refletir nessa noite juntamente com a igreja por meio das vossas orações. Vamos lá. Então, o que é que diz o versículo 1? Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei
O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Aleluia. Olha, noutra versão diz assim, ó: venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levante as mãos na direção do santuário e bendiga o nome do Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Não sei se você hoje está aguardando algo da parte de Deus, mas eu creio que você pode sair daqui abençoado nesta noite. Amém? Quantos creem que pode sair daqui abençoado nesta noite? Você está onde? Você está diante do santuário do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amados. Esse salmo é um salmo muito rico, apesar de poucas estrofes, é um salmo que nos traz uma reflexão, se nós pararmos para assim meditarmos profundamente em cada parte que o compõe, cada parte que forma este salmo. Nós sabemos que os salmistas, eles foram escritores, não foi apenas um salmista, né? Foram vários salmistas. A maior parte dos salmos que foram escritos, nós temos conhecimento que o rei Davi foi o autor de mais da metade dele, não é verdade? Mas, no entanto, não foi somente Davi, mas tivemos também Moisés, tivemos quem mais? A igreja conhece mais alguém? Temos os salmos de Asaf, temos Asaf, não é? Quem mais pode ter? Os filhos de Corá também. E além do mais, Salomão escreveu também, foi um dos salmistas, né? Tivemos outros salmistas também, que escreveu esse compêndio, essa coleção. Quantos salmos tem a Bíblia? Quanto, igreja? 150 salmos, né? É o livro que tem mais capítulo? Não. O livro dos salmos, ele não tem capítulo, eles são poemas, então eles não são compostos por capítulo. Nós não podemos dizer que temos capítulo no livro dos salmos. Não, nós temos a capacidade de dizer, podemos falar que ele tem versos, mas capítulo não existe nos salmos, né, no livro dos salmos. Então, amados, nós sabemos que entre essa coleção de salmos, eles têm algumas características, né? Eles têm algumas seções. Entre os 150 salmos, nós sabemos que eles são divididos por algumas quantidades de acordo com alguns títulos que são dados a eles, né? Salmos em que são salmos de reflexões, de ensino, entre outros. Mas não vou querer me deter nesses detalhes aqui, tá certo? Nós queremos apenas também falar que ele tem algumas características, né? Ele tem algumas divisões com relação aos seus... as suas categorias, a palavra certa, as suas categorias. Então, entre as categorias que estão divididos os livros dos Salmos, nós que compomos a lição ou a classe Eucai aqui na escola dominical na EBD, no trimestre passado nós estudamos um pouco sobre o livro dos Salmos, né? O trimestre foi falando sobre o livro dos Salmos. E entre essas categorias dos livros dos Salmos, os irmãos conhecem algumas? Existem salmos de que tipo? Cadê? Não tem nenhum jovem aqui da Eucai, não? Tem. Salmos de quê? De louvor, né? Salmos de adoração. O que mais? Salmos de lamento. Salmos de lamento. Salmos de ação de graça. Você conhece algum desses? Salmos de sapiência. Salmos que trazem também exaltação ao rei. Quando fala em rei, o salmo que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Os irmãos já se recordam, não é verdade? Temos também os salmos de ação de graça que eu falei, os salmos de sapiências
E os imprecatórios, o que são imprecatórios? São salmos de quê? Reivindicações. Quando você pede a Deus para fazer justiça por você. Então, os salmistas, e além do mais, ainda existe também os salmos de romagem, né? Que são exatamente os salmos das peregrinações, onde o povo de Deus se deslocando, né? Em todas as suas caminhadas, em suas caminhadas do local onde habitavam, em direção ao templo, sempre iam meditando e compondo. Os salmistas iam compondo aquilo que Deus estava colocando em seu coração. Portanto, é formado os salmos por esses tipos de categorias. Se você parar para analisar, cada um, quando você escuta o salmo primeiro, como é que diz o salmo primeiro? Hein, amados? Bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Isso é um salmo de que tipo? É um salmo de ensino, né? É um salmo de reflexão. Então, nós estamos lendo às vezes uns salmos e não entendemos o que é que está sendo transmitido por meio dele. Parem para analisar por meio essas características, essas categorias, que com certeza você vai se transportar para aquele local. Quem foi que escreveram os salmos? Foi o povo de Deus, o povo formado pelo povo de Israel, né? São poemas onde os salmistas ali ainda habitando entre o povo, né? O povo de Israel, eles tiveram esse dom de compor esses poemas que nos dias de hoje nos traz muitas vezes alento, nos traz ensino, nos traz reflexões profundas. Por quê? Porque Deus colocou no coração deles para que assim deixasse escrito. Não é verdade? Então, o Salmo 134, amados, ele está exatamente inserido dentro dos salmos das peregrinações, dos salmos onde o povo de Deus naquele tempo, se deslocando, iam em direção ao templo, em direção aos seus afazeres, né? Paravam muitas vezes para compor um salmo que Deus tinha colocado ao seu coração, e entre eles está o Salmo 134. Diz que aqui que entre o Salmo 120 e o Salmo 134 são 15 salmos que compõem exatamente essa divisão onde está ali os salmos das peregrinações. Então, olha, esse salmo, quando o salmista, que não identifica quem foi que escreveu, qual foi o salmista que escreveu o Salmo 134? A Bíblia não revela, a Bíblia não diz, é um salmo anônimo, mas assim, ele traz algumas características que nessa noite eu quero refletir juntamente com vocês, certo? Quando nós observamos que é um salmo onde o salmista está fazendo o quê? Quando ele diz aqui, eis aqui, ele possivelmente está querendo chamar alguém a atenção. Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Quem é que o salmista está querendo chamar a atenção mediante esse salmo? Os servos? Quem mais? A igreja? Vamos entender. Olha só, a Bíblia diz que quando o povo de Deus chegava para apresentar a sua oferta diante de Deus, naquele tempo, quem era que ele encontrava, ou ele chegava diante de Deus pessoalmente e falava com ele, conforme nós fazemos, né, nos dias de hoje. Eles chegavam diante de Deus no templo e tinha o acesso direto a Deus? Tinha não é verdade? O povo ia ao templo, mas ele não tinha acesso direto ao Pai, ao Criador ainda. Deus colocou quem com esse objetivo de receber a oferta, de receber sacerdote. Olha só, quando o salmista chegava no templo, nessa ocasião aqui, ele teve a direção de Deus de observar algumas coisas, e ele percebeu
que ele tinha que trazer uma palavra ao sacerdote naquela ocasião, os sacerdotes naquele tempo. E ele chegava ali e diz assim: eis aqui. Em outras versões, ei, venham. Nós vamos entender lá no final que esse capítulo, ele tem dois caminhos. Tanto para falar ao sacerdote, como também para falar ao povo. Mas isso, no transcorrer do Salmo, nós vamos entender. Então, olha, quando o salmista chegava e disse assim: eis aqui, chamando a atenção do sacerdote, o que é que ele queria dizer? Observem que eu cheguei, nós chegamos para prestar um culto de adoração ao nosso Deus. E como era que estava aquele sacerdote que não estava atento àquele povo que estava chegando, né? Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor num desejo tão grande, a presença do Senhor. Nós chegamos aqui com aquele espírito sedento, com o nosso espírito sedento, que só fazemos chorar. Se o conjunto canta, nós choramos. Se a igreja canta, nós choramos, né? Se Deus traz uma palavra aqui, nós choramos, porque nossa alma está sedenta do Senhor, está querendo ter sentir aquele espírito, né? Que é verdadeiro quando estamos na casa do Senhor. Então, quando o salmista chegava no templo na ocasião que observava os sacerdotes ou o sacerdote ali e chamava ali a atenção, eles viam que os sacerdotes não estavam sintonizados com o que era de acontecer, o que era para estar acontecendo naquele local, no templo do Senhor. Será? Não, o sacerdote não pode estar desligado da ocasião, do clima, do ambiente. Não, acontecia que algumas coisas lhe trazia distração, lhe deixava disperso um pouco com relação à sua função na igreja, no templo, na ocasião. Então Deus colocava no coração do salmista para que ele chegasse e chamasse logo a atenção do sacerdote, mostrando que ali estava chegando alguém que estava precisando prestar um culto de adoração ao Senhor, um verdadeiro culto, um culto, né, da razão. Então Deus mandava o Espírito, né, mandava o salmista chamar a atenção do sacerdote e diz: ei, eis aqui, venham até aqui, venham até nós. Pô, então o desejo era que ele exatamente deixasse de estar fazendo qualquer coisa vã que na ocasião estava fazendo, não é? Deixasse dali, pois que tudo quanto não lhe parecia satisfazer a ocasião do culto, que eles deixassem de fazer. Se fosse qualquer coisa que não estava fazendo parte do culto, então ele deixasse e fizesse a verdadeira obrigação que deveria estar prestando na casa do Senhor. Então, será que nos nossos dias nós temos esse compromisso de chegar na casa do Senhor? A Bíblia diz que nós somos o quê? Sacerdote de Deus. O sacerdote hoje não é o pastor, não é o líder, não é. Todos nós somos sacerdote vivo diante de Deus. Aquela separação que existia, porque o sacerdote recebia, né, a oferta do povo que trazia ao templo naquela ocasião, lá no tempo, né, do povo judeus chegando ao templo para adorar. Ele era o único que entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, e apresentava toda a oferta do povo. Mas nós que temos essa liberdade dada por Cristo, temos chegado com a verdadeira adoração, com o verdadeiro temor e compromisso para prestar o nosso culto ao Senhor. Nós temos que nos analisar, não é verdade? Cada um temos que analisar essa ocasião, porque, igreja, aqui a casa de Deus com certeza é um lugar santo, é um lugar separado para adoração. Não é
isento de termos alguma coisa para resolver com os irmãos, resolvermos com o pastor, ou resolvermos com alguém, mas que nós tenhamos o discernimento de que no momento do culto, é um momento para nós estarmos aqui e prestar a nossa verdadeira adoração. Amém? Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Deus está falando para mim também. Eu me coloco no lugar daquele que está ao contrário, pensando. Mas Deus nos chama para que possamos estar neste lugar, prestando culto de adoração, algo que só foi dado a honra a nós seres humanos, nem aos anjos, não é verdade? Eles têm esse privilégio, mas nós somos felizes porque temos o direito de estar aqui, se não todas as noites, porque o culto não é prestado somente neste lugar, mas em qualquer lugar, se você esteja de noite, durante o dia, pela madrugada, você tem a liberdade de entrar na presença do Deus vivo. Aleluia. Então é isso que Deus primeiro chama a nossa atenção, para que quando estejamos na casa do Senhor, procurarmos estarmos reverencialmente aqui dentro, ou em qualquer lugar que você separe para uma verdadeira adoração, que preste o verdadeiro culto a Ele. Ali os sacerdotes estavam sendo chamados a atenção para que acontecesse o melhor de Deus, né? Para o povo que estava ali chegando, e usava ali o salmista para então chamar a atenção. Glória a Deus. Amados, quando o salmista se aproxima, o sacerdote se aproxima ali daquele homem que estava chamando-lhe a atenção do salmista, ele já dá logo o quê? A chamada, a invocação, o que é que ele deveria fazer? Ele diz o quê? Bendizei ao Senhor todos vós. Então, na verdade, não era apenas um sacerdote. Quando ele chamou a atenção, os sacerdotes atentaram para o que ele estava falando. Quando os sacerdotes atentaram para o que ele estava falando, ele disse algo direto e sucinto: bendizei ao Senhor todos vós. Então, com certeza, eles se tocaram da mensagem de Deus ali naquela ocasião. Recordaram que talvez não estivesse fazendo a sua obrigação, o seu dever ali, mas chegou alguém enviado por Deus e disse assim: ei, bendizei ao Senhor todos vós. Muitas vezes Deus usa, amados, os nossos irmãos usam um ao outro aí para chamar a nossa atenção e diz assim: louva ao Senhor, canta ao Senhor, exalta ao Senhor. Tu tem razão para estar glorificando ao nome do Senhor, porque tu estás vivo. Tu se levantasse hoje e respirasse o fôlego de vida, e assim estás de pé. Aleluia. Então, muitas vezes nós somos advertidos para quê? Para que possamos olhar para aquele que está conosco, que sustém as nossas mãos, que nos mantém de pé e nos abençoa toda ocasião. Não é verdade? A quem é digno e é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, olha, ele sabia que o culto, a adoração precisaria iniciar por meio dele, né? O sacerdote era quem chegava, apresentava a oferta, quem recebia o povo ali no templo, para que eles fizessem prestassem o verdadeiro culto. Então, quando ele disse, bendizei ao Senhor todos vós, ali com certeza os sacerdotes já conseguiram se sintonizar com a ocasião e passaram a fazer o que era digno que eles fizessem no templo, na casa do Senhor. Então, e além do mais, quando ele diz, bendizei
todos vós, ele dá ali algumas instruções. Ele dá uma instrução, na verdade. Qual foi a instrução? Ele exortou o povo que fizesse o quê? Todos vós que assistis na casa do Senhor, todas as noites, ele diz assim: levantai as vossas mãos, aleluia, ao santuário, aleluia. Era obrigação deles apresentar o verdadeiro culto também, o ofertório, o verdadeiro sacrifício diante de Deus, mas que eles estivessem ali de mãos levantadas. Será que existe algum significado quando nós levantamos as nossas mãos na casa do Senhor, amados? Tem ou não tem, igreja? É importante quando nós levantamos as nossas mãos na casa do Senhor? Qual é o significado disso? Adorar, bendizer, se render. Ei, é importante, viu? Muitas vezes nós chegamos aqui cansado, fadigado, triste, mas quando sentimos que Deus está no ambiente, que Deus está presente no nosso meio, nós já nos rendemos aos seus pés, já nos entregamos, queremos que o nosso espírito flua juntamente com a ocasião e o clima que está na casa do Senhor. Ora abaixo. Aleluia. E ele estando nesse lugar, não tem aquele que esteja aqui com verdadeiro espírito de adorador, que não tem o desejo de enaltecer o seu nome de mãos levantadas, de braços erguidos. É importante, oh aleluia. Muitas vezes, amados, quando vamos dizer assim, titular um maestro, né? Um maestro, um levita, conhecedor da música, conhecedor da adoração, reúne o povo e diz assim: gente, cantemos, levante a sua mão, ministre sobre a igreja. É porque o poder de Deus com certeza vai fluir, vai encher a ocasião no momento que nós levantamos a nossa mão, aleluia. Nós estamos nos entregamos, nós estamos ministrando, nós estamos dizendo: Senhor, faça algo diferente aqui por meio das nossas vidas. Ora abaixo, então há um importante significado quando você levanta a sua mão, amados. Há um importante significado quando você está na casa do Senhor e ergue as mãos aos céus e enaltece o nome do Senhor, porque Ele lá de cima, Ele contempla que você está verdadeiramente entregue na ocasião à sua presença. Aleluia. Portanto, levantai as vossas mãos, sacerdote, no santuário de Deus. Levantai, vós que ministra, vós que abençoa. Aleluia. Portanto, ali o salmista recebia essa adoração, recebia essa direção de Deus para que os sacerdotes ali tivessem um comportamento diante do santuário de Deus, um verdadeiro comportamento diante de Deus, porque o Senhor exortava ele para que ensinasse aquele povo a forma também correta de adorar a Deus ali no templo. E você, eu, temos toda a liberdade de assim fazer. Não só aqui, não só na nossa casa, mas em qualquer lugar que alguém precise de uma palavra nossa, nós temos a liberdade de levantar nossas mãos, porque nós não estamos amordaçados, nós não estamos com nossos braços amarrados, nossos membros presos, mas nós temos só um simples levantar de mão. O povo conhece que é uma bênção que estamos ministrando sobre a vida do outro. Aleluia. Portanto, não percamos a oportunidade, não devemos perder a oportunidade de levantar nossa mão em qualquer ambiente que chegamos.
Se alguém dirige uma palavra para nós, uma palavra boa, nós dizemos o quê? Amém. 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 Se alguém dirige uma palavra de maldição, o Senhor está vendo. O Senhor está registrando. Repreende. Né? Nós podemos repreender, levantamos as nossas mãos também. Está repreendido em nome de Jesus. Você repreende assim? Está repreendido? Não, você repreende de mão erguida também. Viu? Se não for possível você repreender na frente da pessoa, você se reserva e diz: Senhor, eu repreendo no teu nome, no nome de Jesus, que tem todo o poder. Mas repreenda. Se ele lhe abençoou, você diz: amém, você está abençoado também. Levanta a sua mão. Porque isso é um gesto de adoração. Você não está abençoando em seu nome, né? Porque você tem o poder de abençoar, não. Você está dizendo que aquele que mora lá em cima contempla tudo, está vendo aquela ocasião. Você está fazendo um gesto de ligação naquele momento com os céus. E ele está contemplando. Oh, aleluia. Portanto, há significado quando o amado ou amada, nós aqui levantamos as nossas mãos como gesto de adoração, de rendição aos pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, e ainda tem mais. Eu posso apontar ainda aqui duas razões. A Bíblia diz que quando nós levantamos as nossas mãos, algo diferente acontece. Provérbios 4, 10, versículo 4, o que é que diz? As mãos preguiçosas empobrecem o homem. As mãos preguiçosas, as mãos que não querem se mover, as mãos que estão ali parada, sem querer se mover, ela empobrece o homem. Mas o que? A continuação do versículo diz: porém as mãos diligentes, as mãos que têm e tomam direção, elas trazem o quê? Riqueza. Não sei se confere isso aí na tua Bíblia. Confere isso aí na tua Bíblia, crente? As mãos que se movem, as mãos que se levantam, você pode dizer: não, eu tenho que trabalhar, eu vou enriquecer por meio das minhas mãos. Não bote. Não coloque em suas mãos a honra daquilo que Deus tem lhe dado. Você tem que mover as suas mãos, mover naquilo que é correto, com a voz de adoração, em todo o tempo, buscando a presença do Senhor, fazendo aquilo que Deus tem colocado, que lhe apraz, que agrada ao Senhor, e com certeza, com as mãos que Ele tem te dado. Aleluia! Deus tem dado tanta coisa boa em nossas mãos. Será que aqui tem alguém que nunca recebeu nas suas mãos algo da parte de Deus? Mas quando recebeu, eu pergunto: você estava com suas mãos, com os braços cruzados, ou estava de mão aberta para receber, como gesto de alguém que está esperando, que está desejando algo da parte de Deus? Portanto, nossas mãos têm que ter um movimento, principalmente o movimento de engrandecer o nome do Senhor em todo o tempo. Aleluia. Outro também, o salmista no Salmo 63, verso 4, diz assim: enquanto eu viver, te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. Oh, aleluia. Esse salmista aqui no Salmo 63 já sabia a importância de levantar as mãos em direção a Ele, em direção ao Senhor. Então, não devemos perder tempo mantendo as nossas mãos presas ali, como quem está quase, como diz, arfando, morrendo. Nós devemos estar alegres, movimentando as nossas mãos. Só as nossas mãos falam por nós. Se nós não abrirmos, não colocarmos a nossa voz para ecoar, para falar, as nossas mãos
fala por nós. Não é assim? A linguagem que existe por meio dos gestos. Às vezes nós não entendemos, né? A irmã Ana Cláudia, acho que é quem conhece. Surdo e mudos, é? Então, a nossa mão tem um importante significado, principalmente quando estamos na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, quando ele diz assim: levantai as vossas mãos no santuário. Aí ele chama mais uma vez e diz assim: e bendizei ao Senhor. Veja que pela segunda vez ele diz: bendizei ao Senhor. Aleluia. Será que aqui nessa noite você tem alguma razão de bendizer? O que é bendizer ao Senhor? Vocês entendem a palavra bendizer ao Senhor? Vai falar para o Senhor o quê? Coisas o quê? Coisas boas. Não é verdade? Bendigam o Senhor, dizer: Senhor, Tu és grande na minha vida. Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, Tu és aquele que me deu a salvação. Portanto, bendizei ao Senhor. Algo que eu aprendi ainda desde a minha infância. Quando chegamos na casa do Senhor, dobramos os nossos joelhos. Primeira coisa que nós temos que fazer o quê? É pedir? É agradecer a Deus primeiramente. Primeiro que tudo, vamos agradecer a Ele. De que forma nós agradecemos? Primeiro, enaltecendo o nome do Senhor. Senhor, Tu tem nos trazido, Tu tem me trazido até esse lugar. Eu Te agradeço. Tu tem me tirado ali do meio daquela angústia. Eu Te agradeço. Senhor, a luta foi grande durante o dia, mas hoje, nesta ocasião, Tu tem me trazido aqui, eu Te agradeço. E vai entrando no espírito de gratidão dentro de você. E você já se levanta dali dos joelhos dobrados e já começa a se sintonizar com o que está acontecendo na igreja e o que precisa acontecer. Mas se durante o trabalho você tem a oportunidade de receber uma bênção, uma profecia, algo profético sobre sua vida, você vai receber. Mas saiba de uma coisa: principal motivo de estarmos aqui é para agradecer a Deus por tudo e bendizer o nome do Senhor, dizer que Ele é grande e poderoso na nossa vida. Aleluia! Então ele diz ao sacerdote: bendizei, levantai as vossas mãos e bendizei ao Senhor. E com certeza naquela ocasião o povo já estava também entrando no espírito de adoração ali. Aleluia! E é grande, é poderoso quando nós entendemos o propósito de Deus, nós entendemos aquilo que Deus quer verdadeiramente conosco. Por quê? Porque diante da sua mão que também está estendida sobre nós, não diz que seus ouvidos não estão agravados, nem suas mãos estão encolhidas, não é verdade? A Bíblia nos diz, nos fala isso. Então, com certeza, vem algo bom sobre nossa vida. Agora, se chegarmos aqui com verdadeiro espírito de adoração, com verdadeiro temor a Ele, porque aqui está aquele que é maior, aquele que é poderoso, né? Quando nós chegarmos sempre na casa do Deus vivo, do Deus santo, devemos chegar com esse espírito de gratidão, de adoração e com vontade de enaltecer o seu nome. Não só quando chegarmos, precisamos iniciar o nosso culto na nossa casa, né? No caminho para a igreja, e já chegar aqui, dando lugar também. Glória a Deus. Então, igreja,
a partir daquela ocasião, que o salmista falava tudo aquilo para os sacerdotes, e eles conseguiram entender o propósito de Deus, de estar lhe transmitindo aquela mensagem, lhe transmitindo aquela advertência, com certeza, eles deram lugar. Por que eles deram lugar? Porque a partir dali, ele começou a abençoar o povo de Deus que estava naquele lugar. Ele estava abençoando, eles passaram a abençoar o povo de Deus que estava chegando, que estava ali na ocasião, e estava dando lugar juntamente com eles, estava com o espírito de adoração ao Senhor. Eles passaram a abençoar o povo. Por quê? Porque, olha, o versículo 3, quando ele diz aqui, ó, aleluia, o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Isso aqui já são os sacerdotes, porque quem tinha o compromisso também de abençoar o povo eram os sacerdotes. Os sacerdotes recebiam de Deus e entregavam o que eles recebiam de Deus. Eles entenderam que até aquela advertência para eles prestarem o verdadeiro culto ao Senhor foi um despertar para que eles estivessem na posição de alguém que pudesse ser usado a igreja de Deus naquela época. E quantas vezes nós aqui esquecemos que o nosso verdadeiro lugar, é o lugar de sacerdote de Deus, para abençoar o nosso irmão, o nosso companheiro, aquele que está dentro da igreja, que está do nosso lado, precisando muitas vezes que você dê uma palavra, ministre uma palavra de bênção sobre ele. Deus está olhando para ti, Deus está contemplando todas as tuas lutas, aleluia, e a gente não está ligado com o propósito de Deus com a nossa vida. Mas eu quero trazer isso à reflexão, que quando estivermos na casa do Senhor, a única forma de você estar sendo usado por Deus é você estar recebendo e ao mesmo tempo transmitindo aquilo que é dele. Você está entendendo? Se você está recebendo de Deus, você não pode ficar com ele somente, para você somente. Você tem que usar das mãos, da voz que Deus tem te dado, para também ministrar sobre o teu irmão que está do teu lado. Aleluia. Portanto, é um salmo muito rico, é um salmo tremendo. O verso 3 que diz assim: o Senhor que fez os céus e a terra, não é um Deus qualquer não, amados. Não é um Deus mudo, um Deus feito de barro, que eles estão ministrando sobre a quem estão com ele naquela ocasião. Ele está dizendo que o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, eles conheciam, eles tinham experiência, porque com certeza sabiam que o Deus que formou eles, que formou a humanidade, era o Deus verdadeiro a quem eles estavam servindo, a quem eles estavam prestando o verdadeiro culto. Então eles chegaram e disseram aqui: o verdadeiro Deus, o Deus que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Onde era que eles estavam? No templo em Jerusalém. Então desde o monte Sião, ou desde o local onde eles habitavam, que a bênção do Senhor estivesse estendida todo o tempo sobre a vida deles, e que Deus estivesse abençoando, cuidando de tudo sobre aquele povo. E verdadeiramente não é diferente nos nossos dias. Se nós somos abençoados durante o nosso dia, durante o nosso trabalhar, durante o nosso deitar, o nosso levantar, isso é a bênção do Senhor que foi ministrada desde Sião até os dias de hoje, até o templo, até o local que nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, que é o quê?
o nosso santuário, o verdadeiro santuário que somos nós. Então, ó, Deus que abençoa desde Sião, esteja abençoando sobre o teu templo também. Aleluia! Ou não sabeis vós que sois o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, nós tenhamos este propósito de estar todo o tempo levantando as nossas mãos, abençoando o povo. Se você chega perto do seu irmão, da sua irmã, e tem a oportunidade de colocar a mão no ombro dela, não perca essa oportunidade de ministrar a bênção, porque você é verdadeiro sacerdote na casa de Deus. É para isso que Deus tem te chamado, é para isso que Deus tem nos buscado também. Aleluia. Fazendo a diferença não só aqui, mas também onde estivermos durante o nosso dia. Aleluia. Quantos são os salmos ricos e poderosos em mensagem, que falam nossos corações, que traz o ensino, mas tem aqueles que traz a ministração, que nós nos deleitamos e pedimos a Deus, fala mais, Senhor, fala mais, nos traz esse deleite. Glória a Deus. Você é capaz de ministrar a bênção sobre o teu irmão? Aleluia. Tem um hino, eu quero até convidar a Cristina. Cristina é quem conhece mais. Tu vem, Cristina, ajudar? O Salmo 20. Vocês conhecem o Salmo 20? Abra a tua Bíblia aí. Se tiver. É porque hoje... a irmã Edmilson chegou ali. Irmã Edmilson, se possível, projeta o Salmo 20 aí. No telão. Quando nós observamos esse salmo, é um salmo muito rico também. Assim como o Salmo 133, 134, o Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você só pode ministrar, só pode abençoar o seu irmão se você estiver unido com ele. E logo em seguida o salmista colocou o Salmo 134 e disse assim: o Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião, onde quer que você esteja, onde quer que exista um santuário, a morada do Espírito Santo de Deus, que assim possa haver a bênção do Senhor quando você levantar as mãos sem ira e sem contenda. Você tem que estar bem diante de Deus. Paz do Senhor, igreja. Se a igreja puder ficar de pé, você pode até, na ocasião, se virar o seu irmão e usar. Deixa eu ver aqui. Essa daqui acho que é diferente. Glória a Deus. Acompanhe o salmo cantado, tá certo? Ele é literalmente do jeito que ele está escrito. É uma canção muito linda, muito inspirada. E receba a bênção de Deus através desse louvor. Se na ocasião você quiser levantar a mão sobre o seu irmão, você pode também. Que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Oh, aleluia. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Oh, aleluia. Nós nos alegraremos pela tua salvação
E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Aleluia! Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Onde estão os salvos aqui? Cadê o ungido do Senhor? Os ungidos do Senhor. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora de sua destra. Escute. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Uns encurvam-se e caem, mas nós, você, nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Que o Senhor ouça você no dia da sua angústia, no dia da adversidade. Ele levante sobre você a sua mão, que você se curve, mas você levante de posse de vitória debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. O mundo se encurva e cai, você se curva, mas se levanta no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor que fez o céu e a terra vos abençoe desde Sião, igreja. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, pastor Leonardo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Queremos agradecer ao meu Eurípides. Hoje é dia. Temos aqui um aniversariante do dia, Leonice de Araújo Tavares, se encontra? Marcondes não se encontra, e Adrileno da Silva Cirino, também não, né? Irmãos, nós temos dentro dessa programação Nordeste para Cristo, sábado vai haver um trabalho, um evangelismo à tarde, lá na subcongregação Refúgio do Senhor. E à noite, uma cruzada, né? Então a igreja está convidada, sábado à tarde e à noite, uma cruzada. Vamos agradecer a nosso Deus, lembrando que domingo tem escola dominical, a partir das 9 horas, né? Domingo também temos o culto, eu acho que é o culto com a participação da família, né? Eu vi até, acho que o irmão Aparecido que vai pregar, né? Então, nosso pastor Lucivaldo vai estar orando e o presbítero Everton com a bênção apostólica. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite deste dia, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra pregada, pelos Teus ensinamentos, Senhor, que nós devemos guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. E através da Tua palavra, Senhor, nós encontramos o caminho perfeito para a salvação, porque ela nos leva a Ti, Senhor, em todos os sentidos da vida. Por isso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar numa igreja, Senhor, com os irmãos, Te louvando, Te adorando e aprendendo mais de Ti.
Neste momento, nesta noite, nós te pedimos, Senhor, leva os teus filhos em paz para os seus lares, Senhor. Dá-lhes uma noite de sono, um sono tranquilo, Senhor. E se tu, Pai, não voltares pela madrugada, Jesus, nos dá, Pai, uma noite de sono e um dia amanhã debaixo da tua potente mão. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Dizemos amém. Glória a Deus.